Você já se perguntou qual foi a verdadeira dor que Cristo sofreu na sua paixão? Os filmes, as pinturas e as imagens que conhecemos mostram um sofrimento intenso, mas ainda assim, longe da realidade. Santa Brígida da Suécia recebeu revelações impressionantes que nos dão uma visão mais profunda e angustiante do que realmente aconteceu naquele dia. O que Jesus sentiu no Getsêmani? Quantos golpes ele realmente recebeu na flagelação? Como foi a coroação de espinhos e a Via Crucis? E qual foi a dor mais insuportável que ele experimentou? O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o sacrifício de Cristo. Quando pensamos na paixão de Cristo, geralmente lembramos do julgamento, da flagelação e da crucificação. Mas, segundo Santa Brígida, o sofrimento começou muito antes, ainda na última ceia. Ali, enquanto partilhava o pão com os apóstolos, Cristo já carregava uma dor imensa. Ele sabia que Judas o trairia, que Pedro o negaria e que os outros discípulos fugiriam. Mas não era só isso. Em suas revelações a Santa Brígida, Jesus contou que, naquele momento, todos os pecados da humanidade estavam diante dele. Cada mentira, cada traição, cada assassinato, cada blasfêmia, cada pecado era como uma ferida invisível, dilacerando seu coração. Mas o pior momento veio logo depois. No Getsêmani, quando Jesus se afastou para orar, ele experimentou um sofrimento indescritível. Ele não apenas previu os horrores físicos que o esperavam, mas viu cada pecado cometido por cada pessoa que já existiu e existiria. Pense nisso. Ele viu todas as injustiças da história, todas as guerras, todos os crimes, cada pecado secreto cometido na escuridão. Mas o que mais o fez sofrer não foram os pecados em si, e sim a rejeição de tantos que desprezariam seu sacrifício. A dor foi tão intensa que seu corpo reagiu de forma extrema. Um fenômeno raro, chamado hematidrose, fez com que seu suor se transformasse em sangue. Isso acontece quando uma pessoa sofre uma angústia tão avassaladora que os vasos sanguíneos próximos às glândulas sudoríparas se rompem. E então, Satanás apareceu diante dele. Santa Brígida relata que o demônio tentou Jesus uma última vez, sussurrando ao seu ouvido que seu sacrifício seria inútil, que o sofrimento seria insuportável, que as pessoas continuariam pecando, zombando dele e recusando seu amor. E ali, no meio de uma agonia indescritível, Jesus tomou sua decisão final. Ele aceitaria tudo, até a última gota. Quando Judas chegou com os soldados para prendê-lo, não foi apenas uma traição, foi um golpe frio, planejado. O beijo de Judas não foi um gesto de despedida, mas um sinal de entrega para os inimigos. E assim que os soldados o agarraram, começaram a surra. Santa Brígida conta que Jesus foi arrastado como um criminoso, jogado ao chão, amarrado com tanta força que as cordas penetravam sua pele. Durante a noite, ele foi levado de um lado para o outro, passando por vários julgamentos ilegais. E enquanto aguardava, os guardas se divertiam ridicularizando-o de todas as formas possíveis. Eles batiam em seu rosto, cuspiam nele, cobriam sua cabeça com um pano e o esmurravam, dizendo: "Profetiza, quem te bateu agora?" E essa humilhação durou horas, mas o pior ainda estava por vir. A maioria das pessoas imagina que a flagelação de Jesus foi como algumas chicotadas. Mas, segundo Santa Brígida, foi muito, muito pior. Os soldados usavam chicotes feitos de couro com pedaços de metal e ossos presos nas pontas. Cada golpe não só cortava a pele, mas arrancava pedaços inteiros de carne, expondo os músculos e, em algumas áreas, até mesmo os ossos. A dor era insuportável. Em um certo momento, seu corpo estava tão destruído que ele mal conseguia se manter de pé. Mas os soldados não tinham piedade. Quando Jesus caiu, eles começaram a chutá-lo, pisoteá-lo e rir do seu sofrimento. E como se não bastasse, pegaram espinhos afiados e os esmagaram entre os dedos das suas mãos, causando uma dor lancinante. Jesus estava tão ferido que, quando foi solto, mal conseguia andar. E mesmo assim, ainda não era o fim.
Se a flagelação já foi cruel, a coroação de espinhos foi ainda pior. Os soldados não apenas colocaram a coroa em sua cabeça, eles a cravaram com força, usando pedaços de madeira para empurrar os espinhos até perfurarem seu crânio. O sangue escorria por seu rosto, entrando em seus olhos, cegando sua visão, e eles zombavam dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Mas o verdadeiro horror veio quando ele recebeu a cruz. Santa Brígida revela que, ao longo do caminho para o Calvário, Jesus caiu várias vezes. Mas não foram quedas leves. Cada vez que ele caía, os soldados o chutavam, batiam nele e o obrigavam a levantar. E quando ele encontrou sua mãe, Maria, os dois trocaram um olhar de dor. Maria sentiu cada ferida do filho como se fosse nela mesma. Ao chegar ao Calvário, os soldados arrancaram suas vestes, mas suas roupas estavam coladas às suas feridas, e ao serem retiradas, pedaços de pele vieram junto, abrindo novamente as chagas da flagelação. Então vieram os pregos. Eles não foram cravados de forma cuidadosa. Foram martelados brutalmente, atingindo os nervos das mãos e dos pés. A dor era tão intensa que cada batida do martelo fazia seu corpo inteiro se contorcer. E então ergueram a cruz. O peso do próprio corpo fez com que os pregos rasgassem ainda mais os tecidos das mãos, causando dores inimagináveis. Por 3 horas, ele permaneceu ali, ouvindo insultos, sentindo sede extrema e vendo sua mãe sofrer aos seus pés. E então, com um último suspiro, ele disse: "Está consumado." As visões de Santa Brígida nos mostram um sofrimento que desafia qualquer compreensão humana. Cristo suportou tudo isso por amor a nós. E agora, sabendo de tudo isso, como temos respondido ao seu sacrifício? Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdadeira dor de Cristo. Que possamos viver de forma digna desse sacrifício. Salve Maria e até o próximo vídeo.